De olho nas lavouras de soja, Giro da Safra percorre o Planalto Norte Catarinense. Equipes avaliam manejo, produtividade e estimam os números da colheita. SC Agricultura Entrevista. Descubra como as punks podem ser aliadas poderosas para uma alimentação mais saudável, nutritiva e sustentável. A conversa é com o pesquisador da Embrapa, Nuno Madeira. E tem também o quadro Dica Epagre. Você confere os cuidados que devem ser tomados no momento do plantio do morangueiro, utilizando mudas de raiz nua. Olá a todos, SC Agricultura começando. Sejam bem-vindos ao programa de TV nacional da Epagre. A qualidade das mudas é um dos pontos mais importantes no cultivo do morango. Recomenda-se que o produtor adquira as chamadas mudas de torrão, mas como elas são difíceis de encontrar e também são mais caras, a maioria das famílias usam o que costumam chamar de mudas de raiz nua. Na Dica Epagre de hoje você vai ver os cuidados que devem ser tomados no plantio desse tipo de muda do morangueiro. São pequenos detalhes que garantem uma planta saudável e nutritiva. Meu nome é Francisco Gervini, eu sou pesquisador aqui na Epagre, Estação Experimental de Ituporanga, e trabalho com o cultivo do morangueiro fora do solo. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como nós fazemos o plantio de mudas de raiz nua. O ideal é que nós tenhamos mudas de torrão, porque com a muda de torrão nós não perdemos a umidade, ela vem envolta em um substrato, então fica mais fácil tu não perder a muda e enraizar com maior facilidade. Mas é muito comum que nós tenhamos, os nossos viveiristas nos entreguem as mudas de raiz nua, que são no caso essas mudas aqui, né? O que nós fizemos aqui? Nós pegamos, preenchemos um saco de substrato, né, com substrato, depois fizemos os orifícios, depois passamos a mangueira de gotejamento com os gotejos espaçados 10 centímetros cada um. Vocês notem aqui que as mangueiras, quando nós colocamos as mangueiras, os orifícios aqui, os emissores, eles ficam voltados para cima. A gente não deve virar esses orifícios para baixo. Bom, o importante é que quando nós formos plantar as mudas, as raízes fiquem na vertical e o plantio se dê nessa altura aqui. Por quê? Eu não posso deixar as mudas expostas e ao mesmo tempo eu não posso deixar que o substrato entre nos pontos de crescimento, o que pode matar o ponto de crescimento e inviabilizar o plantio, a vida das mudas, né? O primeiro passo antes do plantio das mudas é a realização de furos abaixo aqui nos slabs para drenagem do excesso de água. Posteriormente, nós lavamos esse substrato até a condutividade elétrica estiver igual ou abaixo de 1 milisiemens por centímetro na menos 1. Por que isso? Por causa que as mudas são muito sensíveis a excesso de sais. Então, se eu baixar a condutividade elétrica a valores de 1 a menos de 1, eu estarei garantindo que as mudas não sofrerão por excesso de sais. Um outro ponto fundamental, quando nós utilizamos mudas de raiz nua, é cuidar que elas fiquem sempre bem hidratadas. É comum que o produtor plante essas mudas e, por causa desses aspersores aqui, se forme aqui um canal onde a água desce, né, e não alcança muitas vezes as raízes. Com isso as raízes secam e o produtor termina perdendo as mudas. Então, o que a gente faz para prevenir isso e não haver uma grande perda de mudas? Que muitas vezes vários produtores chegam a comprar 50% de mudas a mais com medo de perder essas mudas, né? Nesse ponto aqui, as mudas só vão precisar absorver água. As reservas, os carboidratos estão na coroa e esses carboidratos é que vão fazer o enraizamento. O melhor enraizador que existe é a água nessa fase. É importante que nós, então, nos 10, 15 primeiros dias do plantio, após o plantio, nós irriguemos
as mudas diariamente para que a gente possa mantê-las hidratadas. Então esta é a dica Epagre de hoje. Para maiores informações, vocês busquem os escritórios municipais ou então aqui a Estação Experimental de Ituporanga. No próximo bloco tem entrevista no SC Agricultura. O tema: punks e como elas podem ser aliadas poderosas para uma alimentação mais saudável. E ainda hoje o giro da safra na cultura da soja. Equipes avaliam condições das lavouras e geram dados para a cadeia produtiva. Fique com a gente e já voltamos. Quer saber mais sobre as plantas alimentícias não convencionais? Acompanhe agora a entrevista exclusiva do SC Agricultura com o pesquisador da Embrapa, Nuno Madeira, um dos maiores especialistas em punks do Brasil. Conheça os benefícios dessas plantas incríveis para a sua saúde e alimentação. Na entrevista de hoje, nós vamos conversar com o pesquisador da Embrapa, Nuno Madeira, que se destaca no campo do estudo e da promoção das punks, as plantas alimentícias não convencionais. E o Nuno conhece a realidade em todo o Brasil. Dessa vez ele está em Santa Catarina, participando de oficinas, visitas a campo, estudos, conversas com agricultores, técnicos, a comunidade em geral. Nuno, para início de conversa, vamos falar o que são as punks e qual a importância para a agricultura e a alimentação do Brasil. Bom, punk, plantas alimentícias não convencionais, é um grupo de plantas dessas que não tem assim uma expressão comercial, que não tem cadeia produtiva estruturada, aquelas que não é todo mundo que conhece, muita gente não conhece essas espécies, elas têm um regionalismo muito forte, talvez, algumas nem isso, tá? Muitas vezes elas são consideradas plantas espontâneas, invasoras, às vezes são capinadas e descartadas, né? E é um grupo muito disperso, um grupo muito grande. E aí você tem a questão nutricional enriquecendo muito mais, né? A saúde, a questão de culinária e gastronomia também trazendo uma oportunidade de paladares inusitados. Então sempre que a gente faz uma dinâmica, uma oficina, uma capacitação, a gente vai mostra a parte agronômica e depois a gente sempre tem alguma degustação, nem que seja um lanche pequeno e tal, etc. E isso se torna, na verdade, talvez o fator mais atrativo, e sempre que a gente tem agricultores, eles percebem a importância de conhecer, pelo menos conhecer, às vezes questões de mercado, de inserção de mercado são mais difíceis, né? Tem outros fatores, mas de trazer novas alternativas de mercado para serem apresentadas para a sociedade de uma forma geral. Você pode citar alguns exemplos de punks que são conhecidas e popularizadas no território brasileiro? O regionalismo é muito forte, então a gente vai viajar um pouquinho pelo Brasil quando fala disso. Eu vou me ater mais às hortaliças, né, por estar mais... A riqueza de frutas no Brasil é gigantesca, as frutas aqui do sul, as frutas da Amazônia, da Caatinga, do Cerrado, então... E eu vou me ater mais às hortaliças. Mas, por exemplo, aqui é muito comum a mostarda, o crem, né? O crem é uma raiz, né? Aquele ardido que o resto do país quase não conhece, a gente encontra aqui na Serra. A taioba também tem, aqui no litoral tem bastante uso da taioba, aqui na ilha, né, de Florianópolis, na ilha de Santa Catarina, né, com a cidade de Florianópolis. E mas onde mais se consome taioba disparado é no Espírito Santo, por exemplo, é assim, muito. Também onde se come muito inhame, que já tem uma certa inserção comercial, mas que a gente ainda considera punk, né? Aí tem a Ora Pronobis em Minas Gerais, tem também a taioba no Rio de Janeiro, o inhame, a bertalha no Rio de Janeiro também, em São Paulo também novamente a mostarda,
E em Goiás a gente tem a Ora Pronobis, tem o pequi, que é fruta, né? Assim, um fruto, uma árvore, mas é consumido mais como um acompanhamento ali, como se fosse uma batata ou algo assim, acompanhando o arroz, acompanhando a galinha. A gente tem no Nordeste, né, o cuchá do Maranhão, a gente tem o cariru ou língua de vaca, que é muito consumido em Belém, na região de Belém, e também no litoral do Nordeste. Tem o jambu da Amazônia inteira, tem o cariru também é espalhado. Tem uma riqueza muito grande, né? A chicória, que parece um coentro na região norte, também muito, muito dispersa, como se fosse comum, quase convencional lá. A gente ainda considera não convencional porque elas não têm exatamente uma cadeia produtiva estruturada. E por falar em qualidade da alimentação, quais são os benefícios nutricionais dessas plantas alimentícias não convencionais? A riqueza nutricional dessas espécies é enorme, tá? E isso acontece porque são plantas que foram desenvolvidas sem melhoramento genético, sem facilitação, vamos dizer, de muito adubo, de muita água, de muita irrigação. Então elas tiveram que sobreviver a adversidades. E para sobreviver a adversidades, a planta dispara processos metabólicos que levam à produção de compostos funcionais. E isso enriquece. Esses compostos funcionais são justamente os compostos que vão enriquecer a nutrição. De uma forma geral, quanto mais biodiversa for a nossa alimentação, melhor. Né? E aí, trazendo alguns exemplos, né? A gente sempre fala da Ora Pronobis como fonte de proteína, só lembrando que é mais na matéria seca, né? Quando a gente usa a farinha de Ora Pronobis, que aí é usada com um pouco de restrição, mas ela também é muito rica em minerais, em ferro, zinco, magnésio. A gente tem diversos problemas de deficiência de magnésio, de zinco, muita gente tomando cápsula, assim como a bertalha também é muito rica nesses minerais, como a taioba, notadamente em ferro, né? Com um potencial muito grande para contribuir para questões de deficiência de ferro. A questão da ômega 3, né, que a gente tem fontes como salmão, por exemplo, que é quase inacessível para a maioria da população, e a gente tem na beldroega e tem algumas outras plantas, a beldroega já com artigos publicados, né? A questão do selênio, então João Gomes, cariru, né, Major Gomes, tem vários nomes, né, língua de vaca no Nordeste, uma planta rica em selênio, que é um protetor da próstata. A gente tem a luteína na capuchinha, aquele composto funcional que é protetor macular, então que ajuda a preservar a qualidade da vista, né, a preservar a longevidade, né, de uma visão melhor. Então são diversos compostos funcionais, né? Quanto mais diversa a gente tiver a alimentação, certamente vitamina C tem várias que são muito ricas, como azedinha, como vinagreiras, né, muito ricas em vitamina C. Então, inserindo esses alimentos na alimentação, fazendo um arroz com a vinagreira, fazendo um arroz com jambu, que tem a espilantina, que é um cicatrizante, anestésico, antifúngico, antibacteriano, com diversas publicações sobre esses efeitos, a gente está enriquecendo a nossa alimentação do que só estar comendo arroz, por exemplo, colocando a moringa no feijão, vai também muito rica em nutrientes, em minerais. Então a gente está se alimentando com uma diversidade muito maior de plantas e trazendo várias cápsulas, digamos assim, de compostos funcionais, né? O que vai nos trazer certamente um potencial de levar uma vida com maior qualidade, de tudo, né? De qualidade de mobilidade, de humor, de vigor, de energia e tudo mais, né? Como a pesquisa da Embrapa e o trabalho da EPAGRE aqui em Santa Catarina estão contribuindo na difusão do cultivo das punks junto aos produtores? É fundamental essa presença, né? A EPAGRE aqui com a extensão rural e a pesquisa associada. Nós lá na Embrapa a gente faz mais a parte de pesquisa e desenvolvimento junto a diversos pares. E é fundamental essa capilaridade que vocês têm aqui de chegar nos produtores apresentando principalmente oportunidades. Algumas eles conhecem, outras às vezes já até meio que esqueceram, ouviram falar, meu avô consumia, hoje em dia já não muito, mas e observarem principalmente o sistema de produção. Então, por exemplo, às vezes a gente leva o caruru, meu avô consumia e tal, mas agora a gente faz uma releitura, inclusive do sistema de produção, e uma ressignificação, no prato, com relação ao valor nutricional. Ele chega a ter 34% de proteína, às vezes mais do que a Ora Pronobis, e a gente faz também um manejo dele de forma que fique extremamente fácil de produzir e saboroso. Então a gente tem desenvolvido, inclusive, né, selecionado com folhas mais graúdas, que não florescem precocemente. Então ele forma como um pé de milho de 2 metros a 3 metros e a gente faz o consumo na fase de espinafre. Então a gente faz toda a seleção das melhores variedades locais, né, por meios tradicionais de seleção massal,
né? Os melhores carurus, as melhores beldroegas, as melhores ora pronobis, e as melhores vinagreiras, e depois também trazer o sistema de produção. E essa parceria é muito frutífera nesse ponto, para que a gente tenha mais voz, mais pessoas nos ouvindo, mais capilaridade, chegar a mais produtores. Lembrando que quando a gente fala produtores, a gente pensa principalmente no meio rural, né? Então, existe esse sistema de produção e a gente tem trabalhado muito com agricultores, muitos de base agroecológica, quase sempre os que mais se interessam são os de base agroecológica, e sempre agricultores familiares, porque é uma escala menor de produção, de comercialização, mas também um outro circuito fundamental é o resgate daquele quintal produtivo. E em tempos, às vezes, de escassez de recursos, de câmbio, de mudanças climáticas, de emergências climáticas, é difícil, às vezes, produzir as hortaliças convencionais, ao passo que a gente traz essa alternativa de ter nos quintais produtivos, no paisagismo produtivo, no jardim comestível, utilizando diversas espécies de hortaliças punk para enriquecer o seu quintal, produzindo também comida. A seguir, o Giro da Safra chega à cultura da soja e percorre o Planalto Norte Catarinense. Veja como as equipes avaliam manejo, produtividade e estimam os números da colheita. Os detalhes depois do intervalo, não saia daí. A safra de soja 2024-2025 no Planalto Norte Catarinense deve alcançar cerca de 806 mil toneladas, com mais de 165 mil hectares cultivados. Produtividade média estimada em 81 sacas por hectare. Os dados fazem parte do levantamento do Giro da Safra, iniciativa da Epagre e Sicobi, para avaliar o desenvolvimento da cultura. Nós acompanhamos os técnicos do projeto a campo e mostramos como o giro funciona na prática. Acompanhe! Depois de 2 edições do Giro da Safra na cultura do milho, chegou a vez das lavouras de soja serem monitoradas e avaliadas pelo projeto. Numa iniciativa da Epagre em parceria com o Sicobi, o Giro da Safra percorreu 50 propriedades em 8 municípios para o levantamento. Para isso, foi escolhida a região que é referência na produção de soja em Santa Catarina. Nós estamos no município de Mafra, no Planalto Norte Catarinense, região que é a maior produtora de soja do estado. Para ter ideia, no ano passado foram colhidas 586 mil toneladas, numa área plantada de 171 mil hectares. O Giro da Safra vem para avaliar a produtividade das lavouras, além das características agronômicas e de manejo. Tudo isso para gerar dados precisos e atualizados que tanto ajudam a cadeia produtiva. O Giro da Safra, o sucesso dele se baseia justamente nessa aproximação com o setor produtivo. Nós temos dados que são levantados pelo CEPA já há 12 anos com acompanhamento da cultura da soja e agora com essa mensuração a campo, com dados mais objetivos, da medição da produtividade realmente entrando na lavoura, não apenas com dados com informação de parceiros, a gente consegue ajustar as nossas estimativas e melhorar os nossos dados. Os nossos dados hoje estão na plataforma do InfoAgro, na plataforma do Observatório, portanto estão para o mundo. Então cada vez mais a gente tem que ter cuidado com o número que a gente está disponibilizando para a sociedade e o Giro da Safra vem para isso. Vem para justamente a gente aproximar nossas estatísticas subjetivas e objetivas com medições a campo para cada vez melhorar a informação, dar uma informação mais precisa para o produtor e para os tomadores de decisão. De acordo com os dados do Observatório Agro-Catarinense, ao longo dos últimos 12 anos, Santa Catarina aumentou em 93% a produção de soja e 60% a área plantada. Com o giro, a Epagre Cepa, o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola,
aprimora seu sistema de monitoramento com dados mais assertivos. Ele vem trazer uma informação mais real do que é a safra. Quando vocês coletam dados, é diferente do que estar num escritório e falar alguma coisa. Então, coletando dados de várias áreas, vocês chegam a um resultado, como é que poderia dizer assim, um equilíbrio, um ponto de equilíbrio, é mais ou menos o real, né? Não é um suposto número, né? Ano passado nós tivemos uma quebra de safra muito grande, né? Que vários produtores aí ficaram pendentes aí por causa da quebra, né? Eu acho que esse ano vai ser um ano muito bom. A gente já tem relatos de produtores colhendo muito, muito bem, né? A minha expectativa é que se fechar nos 80 sacos por hectare já está excelente, né? A gente colheu um pedaço para baixo aqui, medimos aí, fechou em 77 sacos por hectare. Mas é uma área que estava mais baixo a produção ali. Então, no geral, a gente espera aí nos 80 sacos por hectare aí. Eu acredito que já dá para o agricultor se manter bem no negócio dele. As equipes foram formadas por extensionistas e pesquisadores da EPAGRE, engenheiros agrônomos e profissionais do Sicob, bolsistas do Instituto Federal Catarinense e técnicos das cooperativas de produção Cooperalfa e Copérdia. As lavouras amostradas, a gente entra o talhão, né, passa toda aquela parte ali de bordadura da soja, chega numa parte mais homogênea do talhão, mas para ter aleatoriedade dos dados, a gente, no momento que a gente chega no ponto do talhão, a gente anda mais 5 fileiras para o lado. Aí ali sim é o ponto que a gente vai fazer a amostragem. Nesse ponto esticamos uma corda que ela tem 15 metros. Nesses 15 metros são contadas todas as plantas e são colhidas 3 plantas para levar depois para o laboratório. Aí além disso a gente também faz a plantabilidade. O que é a plantabilidade? Esticamos a trena em 3 metros e nesses 3 metros é anotada a posição de cada planta para saber se teve falha de plantio, como é que está a distribuição ali, né, das sementes ao longo da linha de plantio. Além disso, também a gente estica a trena, as linhas de plantio estão nesse sentido, a gente estica no sentido ao contrário, né? Entre 11 linhas de plantio, para daí fazer a média e saber qual é o espaçamento entre linhas. As amostras foram encaminhadas para a Estação Experimental de Canoinhas para processamento e avaliação. Além de estimar a safra atual, essas informações serão utilizadas para sugerir melhorias nos ciclos posteriores da cultura da soja. Informações que são coletadas com o giro da safra vão além da estimativa de produtividade. Nós estamos avaliando plantabilidade, espaçamento entre linhas da cultura, estamos avaliando a questão da sanidade das plantas, presença ou não de fungos, estamos avaliando também a possibilidade de doenças fitopatogênicas, estamos avaliando a cultura anterior, se há presença ou não de esteva da cultura anterior, que isso é muito importante quando a gente fala em conservação de solo e água. Cada vez mais a cultura tem que ser produzida considerando o sistema de produção, cultura de inverno e cultura de verão. E, portanto, essa conciliação dos dois é o sucesso dos produtores que utilizam as boas práticas agronômicas. E o SC Agricultura de hoje chega ao fim, mas os nossos vídeos seguem movimentando o canal youtube.com/epagretv. As contas oficiais da Epagre também te deixam atualizado sobre tudo que é notícia no agronegócio catarinense. Semana que vem tem mais. Muito obrigado por estar com a gente. Tchau!